O general Marcos Antônio Amaro aceitou o convite de Lula e será o novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O general da reserva Marcos Antônio Amaro aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o convidou para chefiar o GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Lula já havia indicado a ministros na semana passada que assim faria. A oficialização do convite ocorreu durante reunião na manhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Amaro tem relação próxima com a ex-presidente Dilma Rousseff. Os laços com a ex-presidente foram criados quando o general assumiu a Secretaria de Segurança Presidencial em 2010, função que ocupou por 5 anos. O militar assumirá o cargo deixado pelo general Gonçalves Dias, que pediu demissão da pasta após a divulgação de imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto, registradas durante os ataques golpistas de 8 de janeiro. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar se tornará réus um grupo de 250 denunciados por participação nos atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro, em Brasília. No plenário virtual, os ministros julgam as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Até o momento, a Corte já tornou réus 300 suspeitos de envolvimento nos atos que aconteceram na Praça dos Três Poderes. O primeiro-ministro a votar foi Alexandre de Moraes, que aceitou a denúncia contra os acusados. Desde o início das investigações, esse já é o terceiro grupo que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Caso a Corte forme maioria para tornar réus os nomes do chamado terceiro grupo, o número de denúncias aceitas sobe para 550. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República ofereceu 1.200 denúncias contra os investigados pelos atos de depredação e vandalismo ocorridos em Brasília, no dia 8 de janeiro. Durante a invasão realizada por pessoas da direita radical, foram depredados o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, numa tentativa de atacar a democracia. As ações são consideradas como atos terroristas, pelo fato dos agressores terem quebrado vidraças e móveis, vandalizado obras de arte e objetos históricos do Palácio do Planalto, além de terem invadido os gabinetes de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. Ainda na mesma ação, documentos foram rasgados e armas foram roubadas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Dino aproveitou para fazer críticas às plataformas digitais, afirmando que fizeram censura contra o parlamento e que elas não podem ser terra sem lei. Dino falou aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle sobre diversos assuntos, entre eles as críticas à imunidade parlamentar suposta pedalada fiscal do governo, a ida ao Complexo da Maré, invasões do MST e as prisões do dia 8 de janeiro, entre elas as dos acampados nos quartéis. Em relação aos acampados dos quartéis, o que havia ali, deputado, o senhor deve lembrar do artigo 286 do Código Penal, o senhor deve lembrar do artigo 359 do Código Penal, era um conjunto, um acervo imenso de crimes, e as pessoas estavam em flagrante. E o senhor lembra também que, à luz dos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, quem está em flagrante deve ser preso. Então, obviamente, o que houve em relação aos quartéis foi a aplicação da lei. O deputado Deltan Dallagnol fez comparações nos acampamentos dos quartéis com o Movimento Sem Terra e questionou Dino se também não se deve seguir o mesmo raciocínio de associação criminosa ao MST. Esse mesmo raciocínio não se aplica aos integrantes do MST que estão acampados, se preparando e incitando o esbulho possessório.
E em caso positivo, se aplica, o que o Ministério da Justiça vai fazer a respeito disso? O ministro da Justiça e Segurança Pública respondeu que os acampamentos foram permitidos no governo passado e que assim que assumiram o comando, acabaram com os alojamentos com a colaboração das Forças Armadas. Em relação ao MST, eu considero que não é possível você estigmatizar uma instituição. É preciso que o senhor aponte fato. Qual é o fato? O fato é o MST existir? Muito bem, não é possível extinguir o MST. O fato é existirem acampamentos de pessoas sem terra. A situação inconstitucional é existirem pessoas sem terra. Em relação à prática de crimes, aí sim o senhor pode representar as autoridades policiais competentes se houver crime. Eu não posso genericamente dizer ao senhor se tem ou não tem, porque o senhor não trouxe nenhum fato, a não ser uma acusação genérica contra o movimento social. Dino também falou sobre as plataformas digitais. É imprescindível que haja uma lei sobre comunicação digital cibernética e nós não podemos ter faroeste digital no Brasil. O faroeste digital mata, fake news mata. E por isso mesmo é necessário que haja uma regulação sobre isso. E quem defende a regulação é, na verdade, quem defende a liberdade de expressão. O que nós vimos, infelizmente, foram empresas, plataformas, querendo fazer censura contra o parlamento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiou na noite desta terça-feira a votação do projeto que estabelece regras de combate às fake news. A decisão foi tomada após pedido do relator Orlando Silva e manifestações de líderes da casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou nesta terça-feira a votação do projeto que estabelece regras de combate às fake news. A decisão foi tomada após pedido do relator do PL, Orlando Silva, e a manifestação de líderes da casa. Ouvindo atentamente o pedido do relator, que para mim já era suficiente. Os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje. Ao ser questionado por líderes da oposição, Lira não quis agendar uma data para a nova análise da proposta. Orlando Silva argumentou em fala no plenário da Casa que precisa de mais tempo para analisar a proposta e promover modificações no texto sugeridas por deputados. O objetivo, segundo ele, é garantir uma posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados no movimento de combater a desinformação. O relator disse também que uma das sugestões ainda pendentes de análise trata da possível autoridade que fiscalizará as regras da proposta, um dos temas mais polêmicos e que foi retirado na última versão apresentada pelo relator. E especulamos hoje, durante todo o dia, sobre alguns caminhos alternativos para que a lei tenha um mecanismo de fiscalização e de que se faça cumprir a lei, aplicando inclusive sanções. Mas ocorre, presidente, que mesmo após todos esses encontros e ouvindo todas essas bancadas, nós não tivemos, eu assumo como a minha responsabilidade de relator, tempo útil para examinar todas as sugestões. A votação do texto no plenário principal da Casa estava prevista para esta terça, após um compromisso firmado por Arthur Lira no último dia 25. O chamado PL das fake news tem sofrido com críticas e mobilizações da oposição. Mais cedo, o presidente da Câmara pediu às lideranças partidárias que avaliassem o número de apoios dentro das bancadas. Ele afirmou que levaria o projeto à votação somente com o número necessário para aprovação. E depois do intervalo, Lula assina decreto para impulsionar bionegócios na Amazônia. Maioria do STF vota para manter prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O RB Notícias vai continuar daqui a pouquinho. Fique com a gente.